Oi, pessoal! O programa de hoje é especial demais. Para mim e para milhões de brasileiros e brasileiras. A gente vai falar da história dos direitos humanos, de políticas públicas, de orgulho e, sobretudo, a gente vai falar de amor. É a luta da minha comunidade, a comunidade LGBT, que é o tema especial do episódio de hoje. E você ouve como essa parte da população tem conseguido garantir os seus direitos, apesar de tanto retrocesso. Eu sou o Iago. E eu sou a Larissa. E o Semana 13 Especial LGBT começa agora. Meus companheiros, eu quero agradecer a vocês por estar vivendo esse dia de hoje. Não é fácil. Não é fácil para um presidente da República, nem aqui no Brasil e nenhum outro país do mundo, participar de eventos que envolva um segmento tão grande, tão heterogêneo e tão motivo de preconceito como vocês. Não é fácil. Brasil, sem homofobia! 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 2008. Acontecia a primeira Conferência Nacional LGBT do Brasil. Convocada pelo eterno presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ela foi um marco da luta pelos direitos humanos no Brasil, sendo a única convocada e promovida por um governo de Estado no mundo inteiro até então. Com Lula e Dilma, a comunidade LGBT conquistou direitos e avanços inéditos. Ainda muito a ser conquistado de fato, mas em 12 anos, o PT transformou a causa em política de Estado e proporcionou a visibilidade inédita à população LGBT. A história sempre nos colocou à margem da sociedade, mas com muita luta, cenários como esse de conquista e de vitória vêm se tornando realidade. Para falar com a gente sobre o recorte atual e também sobre os próximos passos, o Semana 13 conversa hoje com Janaína Oliveira, primeira secretária nacional LGBT do PT. Jana, é um prazer e uma honra, enquanto homem gay, apresentar esse programa especial e também poder conversar com você sobre passado, presente e futuro. Obrigada, valeu pelo espaço, quero agradecer a todos e todas que vão nos ouvir nesse bate-papo de hoje e agradecer aí, saudar carinhosamente a minha companheira aí, a companheira Larissa, que é super apoiadora aí da nossa luta, sempre parceira aí nos auxiliando nas questões LGBT na comunicação. Obrigada, Jana, a honra é nossa em receber você aqui. E, gente, hoje eu vou trazer alguns dados para ajudar nesse diálogo, pode ser? Beleza, Laren. E, para começar, em 2019, a gente comemora os 50 anos da Revolta, que, para quem não sabe, foi uma série de manifestações de membros da comunidade LGBT contra a repressão homofóbica da polícia de Nova York, que perseguia os membros da comunidade em bares que os aceitavam. Janaína, com o país e o mundo numa onda mais conservadora que ajuda a aumentar o preconceito e a violência contra a população LGBT, de que forma recordar a revolta de Stonewall pode contribuir para a luta do hoje e do amanhã? Acho que é importante falar um pouco mais sobre a questão do bar Stonewall, porque, na verdade, ele era um bar que tinha um público diferenciado de outros bares que recebiam o público LGBT, né? Ali você tinha a galera que não tinha mais moradia, né? Porque a família tinha dificuldade de aceitar a sua orientação sexual, a sua identidade de gênero. Você tinha travestis, você tinha drag queens. Então, você tinha uma camada mais pobre da população que frequentava aquele espaço, né? Então, acho que é bom fazer essa referência, porque ele traz ali também um outro debate que perpassava também pela luta de classe, né? pelos direitos que classes menos favorecidas economicamente também naquele momento viviam. Acho que é importante relembrar, primeiro, porque foi um marco para que, no mundo, a população LGBT pudesse dizer basta. Basta de violência, basta de repressão. Basta de vocês atuarem no sentido de achar que nós não temos direito, que nós não podemos existir e que a gente não pode ter um nosso espaço também de confraternização.
ela foi importante porque, para além de trazer outras, não foi só em Nova York, mas outras cidades que fizeram o público LGBT se organizar contra esse modelo de repressão do Estado, contra esse modelo em que tipificava você ser homossexual como crime, ela gerou no mundo uma onda também organizativa, né? As paradas tiveram essa simbologia, né? Então, sai dos Estados Unidos, vai para a Europa, Londres, outros locais que acabaram que contribuindo para que a população LGBT também pudesse fazer esse grande levante, essa grande revolução para fazer o enfrentamento àquele cenário. Cenário que a gente passa décadas, mas que não muda, né? A repressão contra a população LGBT ela vai se adaptando durante as décadas, vai se adaptando diante das novas formas organizativas sociais. Então, você tinha ali, naquele momento de Stonewall, você fazendo um levante, hoje você continuar tendo as paradas LGBT como um espaço de levante, de luta, porque a gente continua, né, décadas depois, lutando pelo direito à vida, lutando pelo direito à cidadania, lutando pelo direito de ser quem você é, de amar quem você quiser, e não sofrer represália, e não sofrer violência. Eu acho que ele ali foi um processo inicial de luta, mas é uma luta que não mudou. A gente tem muito para avançar ainda no mundo. As eleições de 2018 vão ser lembradas para sempre como um período de polarização entre o amor e o ódio. E a Larissa vai falar um pouco mais sobre isso. Segundo pesquisa denominada, abre aspas, Violência LGBT+, no período eleitoral e pós-eleitoral, fecha aspas, divulgada pela Folha de São Paulo já em março desse ano, 51% de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros afirmou ter sofrido algum tipo de violência motivada por sua orientação sexual ou identidade de gênero desde as eleições do ano passado. Janaína, como o discurso de ódio de um candidato, que foi eleito inclusive, contribui para o aumento da violência contra os LGBTs? Eu acho que é importante dizer que as eleições de 2018 ele foi um marco, né? Ele foi um marco para a parcela da população que era contrária a todas as formas de violência, de opressão. Ele não foi fundamental nesse processo, mas, ao mesmo tempo, a gente tinha, do outro lado, um conjunto de outras pessoas defendendo modelos claros, porque a gente até brincava, essas pessoas pareciam que estavam adormecidas, né? E como uma adormecida, parece que o despertar do beijo, né, do candidato Jair Bolsonaro trouxe de volta à tona tudo aquilo que elas foram obrigadas a reprimir, né? Então, o machismo, o sexismo, a LGBTfobia, o racismo, foram todos os instrumentos que foram trazidos no discurso do Jair Bolsonaro e que incentivaram nessa parte da população que acredita que tem o direito de praticar violência, que tem o direito de praticar preconceito, perceber neste candidato, porque era isso, você tinha um homem do discurso de ódio, e você tinha um homem que era um professor e que defendia o livro, que defendia o conhecimento, que defendia o amor como instrumento de luta. Então, você tinha duas figuras tão avessas, tão diferentes, e o público que precisava se identificar com essa forma de praticar a violência escolheu aí o Jair Bolsonaro. Se era grave enquanto candidato, e se era grave e era real, e saiu em todas as páginas de jornais, a população LGBT sendo vítima de violência física, psicológica, de assassinato. São Paulo, por exemplo, nós tivemos travestis assassinadas levando facada e a pessoa gritando Jair Bolsonaro e a pessoa dizendo acabou, né? O Jair Bolsonaro está chegando. Então, assim, começou a se instalar no país um terror contra a população LGBT. E quando você tem um homem eleito presidente da República e no primeiro dia de posse do cara, a fala dele acabou politicamente correto, você pega o Estado brasileiro e joga toda a sua história no lixo. É isso. Então, quando você tem um representante do Estado brasileiro fazendo falas diariamente, fora do país, dentro do país, que são incentivadoras da violência, o resultado final é um aumento da violência, que é o que ele não para refletir. Eu sou o presidente da República que incentiva o ódio. Quem está na ponta e quem defende o ódio pensa o seguinte: eu estou liberado para praticar o crime. Eu estou liberado para praticar meu ódio. Acho que a responsabilidade que esse senhor tem não é com o Estado brasileiro, não é com a população, não é com o país, não é com a nossa soberania, não é com o nosso bem. É, na verdade, perpetuar um modelo que ele sempre defendeu junto com os filhos e outros
que é o do ódio. Você é o principal inimigo das vidas da população LGBT. E a sua irresponsabilidade leva o país a mais e mais e mais violência. Complementando, como você acredita que, dentro de uma agenda menos progressista, como essa do governo atual, a pauta dos direitos LGBT será tratada nos próximos anos? Se será tratada. Então, tratada não está sendo, né? Na verdade, o que ele está fazendo é uma rota de onde tem política para a população LGBT, pode cortar, pode desfazer, porque nós não queremos ser um país visto como um país de gays, né? Que ser um país de famílias brasileiras, como se nós não fôssemos família também. Mas, assim, eu não vejo possibilidade, num governo desse modelo conservador, extremista, sem projeto político, qualquer garantia de direito às minorias. E, quando eu digo minorias, eu não digo por tamanho, mas digo por acesso ao direito. Eu não vejo possibilidade nenhuma de diálogo num governo desse, eu não vejo possibilidade nenhuma de política, de programa de acesso, de garantia social. Né? A gente tem uma ministra dos Direitos Humanos que acha que o Bob Esponja é um problema, a gente tem uma ministra que acha que a personagem da Frozen é um problema, a gente tem uma ministra que perde mais tempo falando dos desenhos e do filme do que fazendo política de direitos humanos nesse país. Né? A gente tem um ministro de turismo que não consegue visualizar que as paradas LGBTs, que a população LGBT contribui economicamente para esse país, contribui fortemente para o crescimento também, mas não consegue nos ver enquanto segmento que é participante dessa sociedade, dessa construção, e ignora tudo que é produzido pela população LGBT. Você tem um ministro da Educação que acha que é mais importante cortar o debate da orientação sexual e identidade de gênero do que reeducar, né, a população a entender o que é essa orientação sexual, essa identidade de gênero diferente dessa ação heteronormativa. Você tem um governo que fica falando o tempo todo de ideologia de gênero. Né? A única ideologia que eu conheço é a ideologia que foi criada pelos conservadores, pelos fascistas. Né? Ninguém faz campanha ideológica de nada. Nós fazemos campanha de direito à vida, de direitos enquanto cidadão brasileiro. Mas eles fazem campanha diariamente contra as questões de gênero, contra as questões das travestis e transexuais. Eu acho que a gente precisa compreender que, num governo em que ele passa 90% do tempo dele usando as pautas morais para justificar aquilo que ele não consegue fazer economicamente, para conseguir ferver essa base que ele tem, que é uma base construída no discurso de ódio, para ser motivador para ir para o Twitter, para ir para o Facebook, para ir para grupo de WhatsApp, para ficar defendendo um governo que não tem política. Eu não vejo qualquer possibilidade do governo Bolsonaro, a população LGBT, ser tratado com qualquer dignidade. Eu não vejo no governo do Bolsonaro as mulheres, a juventude, os negros, as pessoas com deficiência, os idosos, os quilombolas, ninguém, eu não vejo política de acesso para essas pessoas. Eu vejo o seguinte: é banco? Bem-vindo. É empresário granado? Bem-vindo. É fake news? Bem-vindo. Devedor da Previdência? Bem-vindo. Bem-vindo. Isso, e aí nós vamos falar também da Previdência, né? Porque a Previdência é um outro pacote, que é um pacote que ele não debateu durante as campanhas, mas que ele está assegurando para aqueles que devem realmente ao país, né, o abono das suas dívidas, e a população mais pobre ter que pagar, né? Porque alguém precisa pagar a conta. Né? Quando eu abono de alguém na ponta precisa pagar um debate que não foi feito na sociedade, que ele hoje vende dizendo que o problema são das aposentadorias da camada mais pobre da população brasileira. Eu queria desafiar. Acaba com as regalias que tem o judiciário, que tem o legislativo, que tem o executivo, se isso não contribui no problema financeiro do país. Sabe? Para de abonar dívida de bancos, de empresa, se isso não acaba, em tese, com o problema que ele apresenta para justificar. O que ele quer é garantir o direito de quem economicamente defende o sistema capitalista. E qual é o sistema que eu preciso defender? Eu preciso cada vez mais tirar os poucos direitos assegurados aos trabalhadores e trabalhadoras, para que mais esses empresários tenham a possibilidade de lucrar e para que mais alguém pague essa conta. E aí ele cria na sociedade um pânico, e é isso que ele faz. Ele é um presidente que cria pânico na sociedade. Se a gente não fizer reforma, nós não vamos ter dinheiro no futuro para pagar as pessoas. Se a gente não fizer isso, se a gente não liberar as armas, a violência não vai diminuir. Então, ele é um presidente gerador de pânico. Né? Então, para justificar a falta da política, eu crio uma situação não existente para conseguir construir
a tese que eu defendo, porque, assim, se alguém se der o trabalho de olhar o programa de governo do Bolsonaro, quando ele era candidato, vai ver que ali não tem nada, né? Quando você fala de educação, ele fala, inclusive, da orientação sexual e identidade de gênero. De tudo que ele poderia apresentar para melhorar a educação do Brasil, ele fala das pautas sociais, ele fala de gênero, ele fala das mulheres. Então, assim, não tem um programa consistente. E ele montou um ministério perdão pela expressão, um ministério de antas, né? Porque ele é antamó, que fica num discurso que ele fala uma hora que o governo vai agir de uma forma, aí as antas, que estão em escala menor, vão lá para corrigir o próprio presidente. Temos mais de 18 milhões de brasileiros e brasileiras LGBTs declarados e declaradas. E essas pessoas sofrem diariamente com a exclusão, com o preconceito e com a violação de seus direitos, inclusive no mercado de trabalho. Você trouxe um pouco dessa questão da criminalização da homofobia, Janaína. E aproveitando isso que a Larissa falou sobre direitos, a gente vai falar um pouco de emprego. Hoje, parte dos mais de 3 milhões de desempregados no Brasil é formada por membros da comunidade LGBT, que muitas vezes não conseguem emprego por conta de sua orientação sexual e de gênero. Janaína, você acredita que as empresas brasileiras vêm promovendo a inclusão e o respeito à população LGBT na hora de contratar essas pessoas e também no dia a dia? Acho que a gente tem 2 pontos aqui, né? A gente tem empresas que compreenderam hoje a importância da diversidade no ambiente de trabalho, e aí não é só para a população LGBT, né? Envolve todas as outras camadas sociais também. Eu não quero fazer campanha de nenhuma, até porque eu acho que elas têm um trabalho importante, têm sido inclusivas, mas a gente tem um outro lado, que é o lado em que ainda tem a maior parte da população LGBT que não está inserida formalmente no mercado de trabalho. Então, você tem as travestis e transexuais, que a grande maioria está ainda na prostituição, e aí eu não quero falar da prostituição, não quero criminalizar a prostituição, não no sentido de, né, uma coisa é você ter uma escolha, outra coisa é a situação te obrigar a vivenciar aquilo no dia a dia para a tua sobrevivência. A gente ainda tem um mercado de trabalho que é tradicional e conservador na sua concepção. Então, a população LGBT ela é vítima desse conservadorismo, inclusive no ambiente de trabalho. Mas acho que a gente precisa falar de um momento anterior a ela, né? Porque quando você não consegue estar num ambiente escolar para se qualificar, para se formar, para ter o seu currículo, porque aquele ambiente não é um ambiente seguro, e nós estamos falando das escolas. O natural para qualquer cidadão, como tem a evasão muito alta da população negra, o natural é você abandonar a escola, porque aquele ambiente não é um ambiente que lhe pertence, porque aquele ambiente não lhe quer naquele espaço. Então, lhe obriga a ir para o mercado informal, porque você não tem estudo. Nós ainda vivemos num país capitalista que te vende todo dia a ideia de que você tem que ter um nível superior. Né? E que, se você não consegue entrar para uma universidade pública, vai para uma particular. Mas você tem que ter um nível superior. Você não consegue chegar nesses ambientes, o mercado não te absorve. E o mercado não te absorve, você tem o mercado informal. E aí o mercado informal é um mercado explorador. Ele não é um explorador só para a população LGBT. Ele é para todos e todas que não conseguiram alcançar a meta estabelecida pelo capitalismo. Mas eu acho que é importante o seguinte, reconhecer as empresas que têm trabalhado com a diversidade. Acho que é fundamental fazer o reconhecimento dessas empresas, porque elas compreenderam o papel social que elas têm. Para além de econômico, elas têm que ter um papel social para a população. Valorizar esses ambientes que têm, de fato, buscado garantir para os seus trabalhadores e trabalhadoras internamente todos os seus direitos assistidos, mas promover esse trabalhador e essa trabalhadora pela produção que ele garante. Os Estados Unidos têm pesquisas muito boas. Agora, é óbvio, né? Nas empresas conservadoras, eu acho que nós temos que começar a fazer grandes campanhas de boicote. Eu acho que a empresa que defende o fim do direito dos trabalhadores e trabalhadoras, a empresa que defende que não tem que ter previdência para trabalhador, para trabalhadora, não tem que ter 13º, não tem que ter férias, a população precisa, não é só LGBT, não, a população brasileira precisa começar a boicotar. Para esse empresário entender que ele tem que ter responsabilidade política e social com o país. Porque, se ele não for capaz de pensar para além do seu produto, do seu bolso economicamente falando, ele vai continuar promovendo o que é promovido há décadas, há séculos nesse país. Alguém precisa ser explorado. E aí as minorias são os principais alvos, porque são isso. Para chegar ao mercado, eu primeiro tenho que passar
para um ambiente anterior, né? E aí a gente também fala um pouco da territorialidade, né? Então, para eu chegar no mercado de trabalho, eu tenho que vencer o dia a dia que eu vivo. E esse dia a dia, às vezes, não tem um café da manhã, não tem uma passagem de ônibus para chegar até a escola, sabe? Nós estamos falando e que a gente está retomando. O Brasil voltou para o mapa da fome. Estamos retomando isso. Agora, você imagina, um LGBT que não consegue entrar no mercado de trabalho por ser LGBT, ele não consegue encontrar uma forma, às vezes, nem informalmente de trabalho, e ele precisa sobreviver. E aí, quais são as condições de sobrevivência que eu estou garantindo a esse LGBT? Né? Eu acho que a gente tem muito que vencer no mercado de trabalho. Acho que o Brasil não conseguiu acumular, e aí eu queria já aproveitar o espaçozinho e convidar a todos e a todas a acompanhar um pouco o nosso seminário, que a gente vai debater isso, LGBT, mercado de trabalho, num olhar brasileiro, a partir do mercado formal brasileiro, de como é que a gente está isso, como é que está a Previdência, como é que está essa reforma, o trabalho intermitente, quais são os impactos reais que a população LGBT brasileira tem vivido. Como outros países têm desenvolvido estudos sobre a condição da população LGBT. A gente fala muito de saúde, a gente fala muito de criminalização, mas a gente também precisa falar de mercado de trabalho. Tem que ver em que condições reais a população LGBT está. Mas eu quero dizer para o Bolsonaro, novamente, que deu uma entrevista essa semana comentando que a criminalização ia dificultar o nosso acesso ao mercado de trabalho, eu quero dizer para o companheiro que essa possibilidade só existiria se todo empresário, se todo empregador fosse um preconceituoso. Porque aquele que não é preconceituoso não tem que temer lei de criminalização. O problema de mercado de trabalho é um problema muito mais amplo, que, inclusive, ele, enquanto representante do Estado, tem que aprender a dar conta, parar de culpar as vítimas e dizer que as vítimas são responsáveis pelas condições que elas vivem hoje e começar a dar resposta concreta para o desenvolvimento do país. Enquanto ele ficar nesse mimimi e nesse discurso ideológico, nós não vamos para lugar nenhum. É isso que ele precisa compreender e parar de achar que tudo que acontece no país é culpa de LGBT. Domingo acontece uma das maiores paradas da diversidade do mundo todo, aqui em São Paulo. Eu queria que você falasse um pouco desse evento e da importância de movimentos desta grandiosidade para o debate com a sociedade. Primeiro dizer que é a maior parada do mundo. E dizer que retificando. Boa sorte para Nova York, que tem a expectativa de nos superar. Né? Dizer que é a maior parada do mundo, que é uma parada que o mundo vem para São Paulo. Que vários países estão aqui para viver esse momento. Não é só de cultura, não é só de alegria, não é só de demonstração de afeto, mas é também de luta política. Né? Essa parada vai trazer a história da parada LGBT de São Paulo, a história do movimento. Em cada trio vai ter uma história, um pedaço da história do movimento brasileiro. Eu acho que é uma parada significativa, porque é uma parada que vem num governo fascista, num governo conservador, que precisa também dar resposta. Acho que a nossa parada esse ano precisa dar resposta para a sociedade, no sentido do que a gente busca, do que a gente deseja, o que é este governo hoje para nós. Acho que a parada precisa ter esse papel mais também duro, incisivo, no sentido de cobrar do Estado brasileiro, né, posição acerca dos direitos da população LGBT, mas é uma parada de simbologia, de afeto, de família, de amor, e que vai ser bonita. E aí a gente vai ter oportunidade, vai ter o bloco anti-Bolsonaro, que é importante falar isso, galera. Procura, circula, vamos estar lá fazendo nossa manifestação, nosso repúdio a este homem que representa o Estado brasileiro. Nós vamos ter o Bloco Lula Livre, que é importantíssimo. Acho que está na hora da gente intensificar. Levanta levanta viado, levanta sapatão, vamos travesti, vamos fazer a revolução, vamos tirar o Lula, porque isso está aparecendo. Acho que vai precisar os LGBT também tirar o Lula dessa condição de preso político. É um momento de alegria, é um momento de relembrar a nossa história, é um momento de relembrar nossas lutas, mas é um momento da gente também questionar o atual cenário que a gente vive. E questionar o Moro. Não tem que questionar. Questionar qual é o papel do ministro da Justiça. Imagina um ministro da Justiça que foi capaz de fazer o que fez com Lula, o que significa esse pacote de crime dele para nós, população negra desse país, o que significa os projetos que ele tem apresentado para quem de fato vai servir esse país. Entendeu? É um projeto para a gente garantir que determinada parte da camada social tenha direito de continuar praticando seus crimes?
É garantir que as milícias continuem se organizando e matando os pretos e pobres desse país? Nós temos que começar a se questionar qual é o verdadeiro papel do juiz, ou melhor, ex-juiz Sérgio Moro, ministro da Justiça do Estado brasileiro. Qual é o verdadeiro papel que ele... Eu acho que essa parada vem seguida de uma onda bombástica de revelações, de verdades, e que nós precisamos, inclusive, nesses atos, chamar o país para essa grande revolução. Vamos para a rua, vamos ocupar, vamos promover mudança, vamos questionar, vamos apontar o dedo. Porque o Brasil não pode ficar na lama com imagens como essa, como um país que tem representantes que não cumprem com o seu papel, que não são imparciais, que é um país da corrupção. Isso é ser corrupto. Isso é ser corrupto. A diferença entre o Moro e o Lula, né, é que ambos tinham convicções das suas teses. Um de inocente e de outro que é culpado. A diferença é que hoje nós temos uma prova daquilo que a gente já dizia anteriormente, né? O Lula é um preso político, esses crimes não são reais, nunca foram, e que há uma armação em curso para que ele não fosse candidato. E aí vem à tona toda uma revelação e dizer a importância do jornalista Green. Parabéns, cara, parabéns. Tinha que ser um LGBT de novo para fazer revolução nesse país, para promover mudança e para dizer, eu espero isso da parada. Quero provocar, inclusive, né, a nossa turma que carinhosamente organiza a Parada de São Paulo, mas provocar para eles, vamos aproveitar e vamos fazer política de barulho para realmente revolucionar esse país. Tem muito assunto, né? Ainda bem que a Paulista é grande. Ainda bem. Janaína, muito obrigado pela sua participação. Foi inesquecível. E eu queria terminar nossa conversa trazendo um pouco o mote do PT para essa semana, tão importante para a gente, que é o mote Nada Vence o Amor. Por que, na sua opinião, nada vence o amor? Então, pedir licença aos companheiros e companheiras e dizer... e trazer os primórdios das concepções cristãs. Jesus Cristo sempre foi amor, né? Então a gente foi criado nessa concepção cristã de que o amor vence tudo e vence todos, né? Tudo que há de ruim você pode vencer com amor. Eu acredito que a gente pode, com amor, vencer o ódio, vencer o rancor, vencer o medo, vencer os anseios, sabe? Eu acredito que a gente só vai conseguir, de fato, compreender que uma sociedade só pode ser mais justa se eu entender que eu tenho que fazer isso com amor. É com afeto que eu vou fazer a mudança. Não é com violência, não é com ódio, sabe? Não é vendo o próximo como o meu adversário, inimigo definitivo. Acho que o amor prova que você é capaz de vencer um mundo. Você é capaz de vencer o mundo. Você é capaz de mudar histórias de vida com o amor. E o nosso amor é isso. O nosso amor quer vencer, não as pessoas. O nosso amor, enquanto LGBT, é vencer as opressões que a gente vive para ter o direito de amar. Então, vamos ter amor ao próximo, que é com amor que a gente faz a mudança real. Muito obrigada, Jana. Valeu, galera. Valeu. E o que você não pode deixar de saber? Por 8 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal decidiu no último dia 13 que a LGBTfobia agora é crime no Brasil. Está posto no voto até aqui majoritário, no sentido dos que foram tomados, que foram os 4 votos, de determinar se a aplicação ao grupo, especificamente ao grupo de homossexuais, transexuais, a tutela necessária, uma vez que a dor tem urgência. Com essa decisão, crimes de ódio contra a população LGBT serão punidos na forma do crime de racismo, cuja conduta é inafiançável e imprescritível. A pena varia entre 1 e 5 anos de reclusão, de acordo com a conduta. E aí, meus amores, vocês pensaram que eu fui embora, né? Eu vou aproveitar esse espaço aqui e falar do papel que o STF desenvolveu, que foi importante, fundamental para a população LGBT, que é o reconhecimento ao direito à vida, o reconhecimento ao direito de amar, o reconhecimento ao direito de ser quem você quer. A decisão de criminalizar a LGBTfobia no país é uma resposta para os LGBTfóbicos, para aquelas pessoas que têm o discurso de ódio na ponta da língua e dizer, se liga aí que agora é crime nesse país, viu? Praticar homicídio, praticar lesão, praticar injúria, da cadeia. E te responsabiliza e te chama pro sério. Então, acho que aí o STF dando uma resposta, porque o Legislativo em 2 décadas não foi capaz de fazer. Então, Legislativo, não fez seu trabalho, o STF teve que fazer por você. Um dia histórico para vocês, Iago. Pra nós, nada vence o amor. Eu queria encerrar o programa de hoje com uma indicação de livro, Larissa. Não acredito, Iago. Pera ainda, que eu vou pegar papel e caneta para anotar. Vai lá. Então anota aí.
A dica é o Devassos no Paraíso, do João Silvério Trevisan. Uau! Sem medo de errar, eu diria que é o livro mais completo da história da homossexualidade no Brasil. E ele narra nossa contribuição para o cinema, teatro, política, medicina, psicologia, direito, literatura, artes plásticas. É um estudo pioneiro sobre a homoafetividade no Brasil. Vale a pena você dedicar um tempinho do seu final de semana para esse livro. Enquanto você falava, porque eu sou uma pessoa das redes, eu dei um bom Google aqui e queria comentar que essa capa de livro, hein, muito bonita. Foi feita pela Laerte, né? Uau! Não tinha como não ser linda. O Semana 13 especial fica por aqui. Semana que vem a gente volta, pessoal. Boa parada da diversidade para você que tá em São Paulo e vai nesse domingo para Paulista. Tchau!